Boa noite para você de casa. Agora tem o NTV News. 265 novos casos de Covid-19 são confirmados em boletim. Ocupações de leitos mantêm redução na rede pública de saúde. Vigilância em Saúde Ambiental alerta para subnotificação e aumento nos casos de dengue em Patos de Minas. E você vai ver também. Moradores de áreas alagadas encaram prejuízos e traumas provocados por duas enchentes neste início de ano. Definidas restrições de circulação de veículos de carga durante o período de carnaval. Ambientalista faz campanha para alimentar aves que povoam Lagoa do Mocambo. Futebol. O RT empata com o Avaí e não avança para a próxima fase da Copa do Brasil. Cruzeiro estreia pela competição nesta quarta-feira. Acusado de homicídio ocorrido em maio do ano passado, vai a julgamento. Moradores do Ribeirão da Cota voltam a reclamar das condições de estrada. Chuva provoca danos em estrutura de igreja na cidade de Lagoa Formosa. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações agora no NTV News. A gente começa essa edição falando da proliferação do mosquito Aedes aegypti em Patos de Minas, que é considerada preocupante pela vigilância em saúde ambiental. O número de focos do vetor da dengue tem aumentado consideravelmente no município. Vamos falar sobre a situação da dengue em todo o estado de Minas Gerais. Os dados que foram divulgados aí no site do governo do estado, os últimos dados foram divulgados no dia 15 de fevereiro. São registrados aí 4.791 casos prováveis da doença, são casos que são notificados, né? A pessoa vai com os sintomas da doença, eles são notificados no sistema. Destes, 1.289 foram confirmados para a doença e um óbito também no estado está confirmado, sendo 2 óbitos também investigados nesse exato momento. Já a situação de Patos de Minas, há sim notificados aqui na nossa cidade. São, em janeiro, 29 casos notificados e 74 casos notificados em fevereiro. Destes, 15 já foram confirmados para a doença, mas ainda não há nenhum óbito e também nenhum caso de chikungunya ou zika vírus. Eu vou conversar agora com a Geise Marques, coordenadora da Vigilância em Saúde Ambiental de Patos de Minas, porque vai trazer um dado muito mais preocupante, porque esse é só o dado notificado, mas ainda existe a subnotificação de algumas unidades de saúde que ainda não fazem o exame correto para saber se é dengue ou não. Exatamente, nesse momento nós estamos com subnotificações, os nossos agentes de controle de endemias estão nas áreas, recebendo então comunicação de pessoas, né, positivas para a dengue clássica. Nesse momento a coordenação, né, solicita a todas as unidades de saúde, sejam públicas ou particulares, que faça obrigatoriamente essa notificação, porque os nossos trabalhos de bloqueio de transmissão só é possível a partir do momento que recebemos essas notificações. Os agentes em campo já têm colhido esses dados, passado para o programa, nós estamos agindo, mas diante de subnotificações fica muito complicado evitar que outras pessoas, né, não contraiam o vírus. E nós temos realizado também o monitoramento com Ouvitrampas. São 241 pontos de monitoramento para as palhetas, né, que estão imergidas em solução de levedo de cerveja, que estão acima de 200 ovos. A gente já desencadeia as ações de bloqueio de transmissão, como se tivesse um caso positivo ali naquela região, no raio de 200 metros. Então o programa está intensificando todas as ações, remoção. Com as chuvas, né, essa probabilidade ela é ainda maior. Nós temos o histórico aí, né, a cada 3 anos, Patos vivencia uma epidemia e o ano de 2022, infelizmente, é o ano X para uma nova epidemia. Nós tivemos uma em 2019. Então isso aumenta ainda mais os nossos cuidados. Eu conto com a população porque o combate à dengue ele é feito todos os dias. Não espere o agente de endemias ir à sua casa para fazer a remoção de focos. Você, enquanto cidadão responsável, deve remover esses focos de dentro das suas casas.
A cada semana, a cada 2 semanas, nós fazemos as leituras das ovotrampas e nós temos aí aumentado a cada 2 semanas, o número de ovos tem duplicado. Isso significa que a situação entomológica, a proliferação do Aedes aegypti, que é o mosquito, né, o vetor transmissor da dengue, ele está em grande proliferação no nosso município. E nós temos água, nós temos o sol intenso e isso é perfeito para que os ovos que já foram colocados no ano passado, que estão sendo colocados agora pela fêmea do mosquito, ecloda e aumente então a probabilidade e o número de vetores no nosso município transmitindo a doença. Muito obrigado, Geise, pelas informações. Está aí um alerta da Vigilância em Saúde de Patos de Minas. Então a gente tem que ter bastante cuidado, sempre jogar água parada fora, virar as garrafas, não deixar água nos recipientes ali como vasos de plantas, baldes, tudo isso para evitar, para que você não se contamine também com a dengue, zika ou chikungunya. Quem teve a residência alagada nas 2 enchentes ocorridas neste início de ano em Patos de Minas, além de ter que lidar com os prejuízos, se depara com os traumas provocados pelas perdas. Uma idosa de 95 anos que precisou ser carregada nos braços do neto para não morrer afogada. As águas do córrego do Monjolo e do rio Paranaíba invadiram a casa dela. Eu levantei cedinho, estava escuro. Eu levantei, abri a janela, olhei, não tinha água não. Aí deitei. Eu acordei, que eu levantei, a água estava entrando. Passando de volta do portão, entrando. Aí eu levantei, cheguei lá dentro, ela estava tirando o trem e carregando para fora. Ela carregou, me levou lá na esquina e me botou lá perto do carro. Aí eu entrei no carro, para me trazer para aqui. A senhora achou bonita a atitude dele? Achou bom, viu o tanto que eu gosto dele, adorei ele, gosto mais dele. Te carregou no colo? Carregou nos braços, como é que ele deu conta? Pesada, né? Ele me botou no chão, eu disse, a senhora tá pesada, né? Mas tinha que sair, como é que eu ficava dentro da água, né? Realmente, Dona Maria, não dava para ficar ali naquele local. O Marcelo não teve a mesma sorte de sair antes de casa. Na madrugada do dia 5 deste mês, a casa dele foi invadida pela enxurrada. Ele foi jogado contra a parede, os móveis carregados pela lama e o carro inundado. A tartaruga de estimação ele conseguiu encontrar viva. Porém, o cãozinho de estimação sumiu no meio da lama. A água do outro lado da rua ali já estava mais de 1 metro de altura. E eu estava de olho. De repente explodiu o portão. E aí me projetou para dentro da casa, eu machuquei. E as demais coisas a gente está vendo aí. O braço aqui. Segunda vez que acontece isso. E agora o prejuízo realmente não tem como calcular ainda, porque foi tudo. Quem também perdeu tudo pelos eventos causados pela natureza foi a dona Vanilda. Ela, no mesmo dia 5, estava inconsolável. Muito triste que a gente só para comprar, né? Trabalha doente. Para comprar e perder tudo é muito triste. As chuvas cessaram nos últimos dias. Algumas pessoas, de pouco a pouco, tentam retornar à realidade. Porém, para quem viveu na pele a situação, o cenário de destruição não sai da mente. Essa especialista explica que depois dos acontecimentos, muitas pessoas desenvolvem um estresse pós-traumático. Ele vai desenvolver a partir dos 6 meses que aconteceu o fato, porque a gente vai emparelhar, né, esse fato com a vida da gente e aí começa a acontecer, às vezes, o distúrbio do sono, né, a ansiedade que vai aparecer muito e outros transtornos que pode acarretar algumas pessoas. Eu deixo bem claro que não são todas as pessoas, porque tem umas pessoas que têm uma resiliência muito grande. Ela passa por um fato, consegue elaborar, ressignificar esse fato e seguir bem tranquilamente. Ainda segundo a especialista, é bom fazer um monitoramento das pessoas que passam por esse tipo de trauma. A depressão pode chegar de forma silenciosa e atingir a saúde dos afetados. A família é primordial, né? Sem a família, o ciclo de amizade que eu falo, o ciclo de amizade, a família é primordial. Eu tenho uma casa, por exemplo, no alto, mas o meu irmão, um exemplo, às vezes a casa dele alagou. Então, eu acolher nesse momento, eu não colocar a minha situação diferente da dele, eu acolher ele, trazendo ela para essa situação, para poder ele se sentir acolhido e recomeçar. Pessoas que passaram por todas essas situações realmente saíram do fundo do poço. Elas agora têm traumas, coisas psicológicas que devem ser resolvidas. Só que, segundo especialistas, a vida é como se fosse a natureza, as árvores, por exemplo. Todo ano as folhas caem e novas aparecem brotando com muito vigor.
E é assim que deve ser em toda a vida. Ter resiliência, ir e voltar da mesma forma. Só que para isso, cada ser humano precisa de um tratamento de forma diferente. Trabalhar esse sentimento da chuva, da perda, da enchente, ali com eles, sem expor essas pessoas a um risco maior ou mesmo a deixar elas mais acanhadas com essa situação, porque é uma situação que vai acontecer com todos que estão ali, né? Infelizmente é uma área de risco, né? Que elas sabem disso, moram lá e sabem disso, então a gente precisa desse acolhimento afetivo. Depois do intervalo aqui no News, definidas restrições de circulação de veículos de carga durante o período de carnaval. Mensalidades de faculdades particulares em Minas aumentaram em média 10% e ambientalista faz campanha para alimentar aves que povoam a Lagoa do Mocambo. O DR publicou no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira a portaria que restringe a circulação de veículos de grande porte durante os feriados de Carnaval, Semana Santa e até de final de ano nas rodovias estaduais de pista simples em função do aumento significativo do fluxo de veículos nessas datas. Para os dias 25 e 26 de fevereiro, próxima sexta e sábado, assim como na terça e quarta-feira, 1º e 2 de março, estarão proibidos de circular os veículos de carga tipo bitrens, tremiões e rodotrens, cegonheiras, cargas indivisíveis e ainda veículos com até 2 unidades, portando ou não autorização especial de trânsito. Os motoristas que não respeitarem as restrições estão sujeitos às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, com perda de 4 pontos na carteira, multa de R$ 130,16 e retenção do veículo até o término do horário limite. As mensalidades das escolas particulares de ensino superior estão, em média, 10% mais caras. Reajuste que pode adiar o sonho do diploma universitário para muitos estudantes. Com a pandemia, a renda de Rubens com stand-up e outras atividades artísticas desapareceu. Para completar, o reajuste da Faculdade de Jornalismo neste semestre pesa ainda mais no orçamento. O sonho do diploma corre o risco de atrasar. Está bastante ameaçado, principalmente pelo fato de eu não ter trabalhado na pandemia e não estar conseguindo mais arcar com os custos da faculdade. O reajuste médio das instituições de ensino superior particulares em Minas Gerais foi de 10%, mas dependendo da natureza do curso, este aumento extrapola o índice oficial de inflação. De acordo com o site Mercado Mineiro, o curso de jornalismo, por exemplo, teve aumento médio de 14%. Já os cursos de odontologia tiveram os maiores reajustes. Os futuros dentistas vão ter que pagar até 23% a mais neste primeiro semestre de 2022. Em Belo Horizonte, o preço médio das parcelas do curso de comunicação social passou de R$ 1.518 para R$ 1.729. Odontologia pulou de R$ 3.009 para R$ 3.715. Medicina é outro curso com mensalidades elevadas. A média da parcela era quase R$ 8.500 e agora é R$ 9.428, reajuste de 11%. Os aumentos em 2022 estão mobilizando os alunos em manifestações em todo o estado. Na PUC Minas, a União Estadual dos Estudantes organizou protesto contra o reajuste de 9,8% assim que foi anunciado o índice. Segundo o representante dos estudantes, não há justificativa plausível para o reajuste das mensalidades em Minas. Eles ainda tentam reverter de alguma forma a situação. Nós temos, através do movimento estudantil da nossa rede, criado um comitê de redução das mensalidades junto com diversos estudantes aqui do estado, para fazer uma ação coletiva que tenha mais força, para que a gente consiga barrar esse aumento nas universidades. O diálogo ele ainda está acontecendo com as reitorias, com os devidos representantes da universidade, para que a gente consiga estabelecer pelo menos um diálogo para poder reduzir, encontrar uma forma paliativa da universidade manterem as suas portas abertas funcionando e o estudante não tendo que pagar por essa crise. Do outro lado da mesa está o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais. O vice-presidente da entidade e pró-reitor da PUC em Betim afirma que as instituições estão abertas ao diálogo, mas a pandemia obrigou as universidades a cobrarem reajustes menores nos últimos semestres e agora não tem como manter o valor diante dos custos. O principal custo de uma universidade, uma faculdade, de um centro universitário é com o docente. Ele representa em torno, no Brasil, no ensino particular,
de 60% a 74% da folha de pagamento. Então é importante a gente deixar claro que o que a gente aumentou na semestralidade garante a folha de pagamento e os investimentos indiretos para que o aluno tenha a melhor aula, seja nas escolas, né, básicas ou na educação superior. Agora a gente mostra o apelo de um ambientalista em busca de ajuda para alimentar aves que povoam a lagoa do Parque Municipal do Mocambo. Você certamente já sabe onde eu estou, aqui na lagoa do Parque Municipal do Mocambo. Esse é um dos bolsões hídricos que a cidade tem para a captação de água. Só que em tempos onde Patos de Minas era conhecido como Arraial de Santo Antônio, existiam mais lagoas como essa. Inclusive, lagoas desse tipo, que aqui são duas na verdade, são locais onde os patos usam para se reproduzir. Eles passam pela rota migratória, param aqui, se alimentam e se reproduzem. Por isso é muito comum ver gansos, patos, marrecos, mergulhões. Para isso, para que eles sobrevivam, precisam muito da ajuda da população. E não é qualquer alimento que pode ser dado para esse tipo de ave não, né, Ivanildo? O Ivanildo, ele é a favor das causas ambientais e vai explicar qual é a necessidade nesse momento. Patos de Minas tem um nome forte por causa desses animais, e aí que devem ser cuidados também, né, Ivanildo? Sim, patos leva o nome dessas aves aí. Olha, nós precisamos sim de uma colaboração. Geralmente eles são tratados por doações. Já, os funcionários do próprio Mocambo, eu e mais algumas empresas ajudam no tratamento dele. Só que está ficando caro, está ficando pesado, então eu resolvi pedir a ajuda da população. Quem que puder colaborar de uma forma que não vai também prejudicar eles, pode trazer o milho, ele tanto pode ser em grão como partido, sabe, aqui para o Parque Municipal do Mocambo, na entrada principal aqui, que os guardas que tiver aqui, as pessoas aqui, vão receber. A fase mais bonita do ano, já que você mora aqui do ladinho aqui, que você pode apreciar e falar para a população que é um privilégio ver, na época de migração, de reproduzir, né? Essa lagoa fica cheia de patos aqui, que vêm de outros estados ou até outros municípios? Sim, as aves migratórias elas vêm até de outro continente, elas param aqui para reabastecer, para comer, para reproduzir também e depois volta de novo para o continente ou para o outro estado dela onde tem essa situação. Aqui tem sim, vem muito maçarico, marreco, esses patos selvagens também, eles andam por aqui e uma série de outros ave migratória, elas passam por aqui. Aqui é um lugar de descanso, algumas usam isso aqui como também o local de reprodução deles lá. É um parque muito bonito, merece ajuda. Quero ressaltar que esses animais aqui não foi o município que trouxe, que colocou aqui. Por isso eu não vejo que a responsabilidade seja dele tratar, bem como ele não faz isso, ele não tem orçamento para essa questão aqui. Quem puder doar, tá aí o contato, vamos fazer o bem ao meio ambiente que ele retribui para a gente. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro com Ivanildo aqui, direto do Mocambo, para o jornalismo da NTV. Daqui a pouco tem a previsão do tempo aqui no News Futebol. O Cruzeiro estreia pela competição, pela Copa do Brasil nesta quarta-feira. E o RT empatou com o Avaí e não avançou para a próxima fase. Não faltou vontade e disposição ao time da URT na noite desta terça-feira, na estreia pela Copa do Brasil. Mas o time de Patos de Minas acabou ficando no empate em 1-1 com o Avaí, o que deu aos visitantes a classificação para a segunda fase da competição. O primeiro tempo foi bastante agitado para o elenco do Trovão Azul, que mostrou um time mais agressivo nessa primeira fase da Copa do Brasil. A partida contra o Avaí, time catarinense, ocorrida na noite dessa terça-feira no estádio Zama Maciel, foi de muitas finalizações para a equipe da URT e poucos lances perigosos para o adversário. Logo no início do jogo, uma tentativa do Avaí, mas o goleiro Gustavo defendeu bem a bola. Na sequência, foi a vez da URT tentar abrir o placar. E sob forte pressão da equipe, o goleiro do Avaí teve que defender pelo menos 2 lances seguidos da equipe patense.
A veterana seguiu fazendo boa partida, com novas investidas ao longo do fim do primeiro tempo. Mas apesar do ataque forte do Trovão Azul e da boa defesa dos jogadores nos lances do Avaí, o placar seguiu inalterado no fim do primeiro tempo. O segundo tempo começou no mesmo ritmo. A primeira substituição da URT foi de Cebolinha, que entrou no lugar de Frank. Logo nos primeiros minutos, lance perigoso do Avaí. O Trovão Azul reagiu na sequência, também com lance perigoso para o time adversário. O Avaí também voltou mais agressivo e querendo o gol. O novo lance quase abriu o placar da equipe adversária, mas a defesa do Gustavo novamente impediu o gol do Avaí. As reações da equipe do Trovão Azul seguiram ao longo da partida, mas na metade do jogo, um deslize infeliz da URT abriu o placar para a equipe adversária. Com a preocupação com o placar, a URT tentou novas finalizações, até que aos 37 minutos o gol do empate veio. Lance de Cebolinha, um dos queridos da torcida. O juiz deu ainda mais 6 minutos de acréscimo, mas o placar não sofreu novas alterações. Um para o URT e um para o Avaí. Com o empate, o Avaí se classifica para a próxima fase e a URT é eliminada da Copa do Brasil. Pois é, ainda sobre essa partida entre o URT e o Avaí, teve jogador que deixou o gramado de maca, né? O meia central do Avaí foi atingido por um jogador da URT e chegou a ficar desacordado em campo, tendo que se levar inclusive para o hospital. Vinícius Leite, que entrou na partida após o início do segundo tempo, se chocou contra Gindre, da URT, durante uma disputa pela posse de bola. O impacto deixou o jogador do Avaí caído no gramado por vários minutos, sendo necessário o atendimento médico. O meia central parecia desacordado por alguns instantes e teve que ser imobilizado pela equipe médica, socorrido em uma maca até a ambulância, onde foi encaminhado para o hospital particular aqui em Patos de Minas. Leite passou por exame de tomografia no crânio e foi constatado trauma crânioencefálico leve. Ele ficará em observação no hospital. A informação é que o jogador foi atendido e liberado nesta quarta-feira. 6 vezes campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro dará início hoje, às 21h30, a mais uma campanha na competição. Na última coletiva antes do confronto, o meia Giovani falou sobre a expectativa para o duelo contra o Sergipe. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, né? Onde o Sergipe vai jogar o jogo da vida deles. E todos sabem também que a Copa do Brasil é muito importante para o Cruzeiro, né? É claro que nós somos o maior campeão e o orçamento também passando de fase é muito importante para o clube. Então nossa equipe está focada, determinada em chegar aqui em Sergipe e vencer a partida. Não fazer nada diferente do que a gente vem fazendo no Campeonato Mineiro. Bastando um empate para o Cruzeiro se classificar fora de casa, o jogador avalia que a vantagem não deve mudar a postura do clube em campo. No meu modo de ver, não, né? A partir do momento que nós estamos jogando no Cruzeiro, todos os jogos para nós são uma decisão, seja no Campeonato Mineiro, seja no Campeonato Brasileiro e seja também na Copa do Brasil. Eu acho que a gente tem que efetuar tudo que a gente vem fazendo aí no Campeonato Mineiro, jogando bem, buscando sempre o gol e em busca das vitórias. Giovani falou ainda sobre a mudança no seu posicionamento em campo, mais na linha de ataque do que no meio. Bom, tô me sentindo à vontade sim aos poucos, né? Uma função nova para mim, sempre joguei ali no meio de campo, mas tô me adaptando muito bem, tô gostando bastante. Claro que tem ainda um pouco de dificuldade em algumas ações ali dentro de campo, mas o professor junto com a comissão vem me ajudando a me adaptar um pouco mais rápido. Tô feliz de estar jogando, tô feliz de estar descobrindo uma nova função também. Estou aqui para ajudar o Cruzeiro, aonde o professor colocar, achar que é melhor, vou me adaptar e vou dar meu máximo para sempre buscar as vitórias e vencer. A meteorologia prevê temperatura em elevação e redução no volume de chuvas para os próximos dias. Vamos saber como é que fica o tempo nesta quinta-feira no Alto Paranaíba e Noroeste. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Se você pensa em trocar seus óculos, já sabe onde ir, né? De acordo com o IMET, a tendência é de céu nublado a parcialmente nublado
com possibilidade de pancada de chuva e trovoadas isoladas nesta quinta-feira. Em Patos de Minas, as temperaturas oscilam entre mínima de 19 e máxima de 29 graus. Em Lagamar, a máxima deve alcançar os 30 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Em Lagoa Formosa, a previsão é de máxima de 30 graus. E em Cruzeiro da Fortaleza, os termômetros devem registrar, nesta quinta-feira, mínima de 20 e máxima de 29 graus. A seguir aqui no News tem a análise da notícia. Você vai ver que acusado de homicídio ocorrido em maio do ano passado foi a julgamento nesta quarta-feira. Moradores do Ribeirão da Cota voltam a reclamar das condições de estrada. Foi a julgamento nesta quarta-feira em Patos de Minas, o acusado de um homicídio ocorrido em maio de 2021 no bairro Alvorada. No tribunal do júri, o suspeito do crime repetiu por diversas vezes que estava arrependido. Eu peço perdão que eu estou muito arrependido disso. Minha vida inteira foi trabalhar e cuidar das coisas. Agora aconteceu essa tragédia aí. Eu peço perdão a todos aí. José Humberto Rodrigues foi denunciado pelo Ministério Público por assassinar a facadas Claudemar Antônio Silva. A briga dos dois teria começado em um bar. Os dois também teriam batido boca em um segundo bar. E no final, José Humberto teria ido atrás de Claudemar. A vítima foi esfaqueada na porta de casa. Houve uma discussão em um bar aqui nas proximidades. Eles tiveram essa discussão e os dois foram para um segundo bar, separados a princípio. Nesse segundo bar, a vítima chegou primeiro e posteriormente chegou o autor. A faca provavelmente foi encontrada, porque ela foi encontrada, estava no corpo da vítima e logicamente que vai ser por análise agora da perícia também, mas a tudo indica que foi essa faca que deu algumas estocadas na vítima, causando então a sua morte. A primeira guarnição que chegou aqui já deparou ele caído ao solo, acionou o SAMU para tentar prestar o socorro, mas infelizmente ele já estava em óbito. Segundo foi apurado aqui pelo exame pericial, foram 4 golpes no abdômen e 2 na mão direita, caracterizando que ele tentou se defender ou que teve uma luta corporal. José Humberto estava preso há cerca de 8 meses, em regime preventivo. No tribunal do júri, o suspeito contou como aconteceu a briga entre ele e Claudemar. O suspeito alega que estava sendo perseguido pela vítima e que no dia foi provocado. No dia, parece que eu tinha bebido demais, eu bebo remédio de pressão também, foi onde eu descontrolei com as palavras, que falou que que o meu menino era homossexual, gay, que nós resolvíamos no tapa. E eles resolviam, era na bala, irmão fideiro. E aí eu fui, como a gente parece que depende de bebida, eu não fui atrás dele para entender de procurar não. Aí eu fui lá no bar onde eu estava, por coincidência, até que as camas mostram que eu peguei a cerveja, bebi, olhando no tempo, a senhora pode procurar saber. E foi aonde as palavras que ele usou, que foi comigo, e resolveu eu sair atrás dele, foi para perguntar a ele como que por que ele estava me perseguindo, que ele estava com mágoa de mim. Chegou na hora, infelizmente, ele me tirou o capacete. E essa faca eu não peguei ela no carro, não. Essa era uma faca velha que eu usava na chácara. Por causa do medo, eu já estava com ela na cintura, senhora. Então, foi uma coisa que as coisas que levou a bebida e o descontrole emocional, eu perdi a cabeça. Foi um fato fútil. Teve relevantes, obviamente nada justifica uma morte, mas dentro da questão jurídica, eu entendo que o crime é um homicídio simples ou até mesmo também será sustentado sob um possível homicídio privilegiado. Por quê? Logo após a injusta provocação da vítima, que houve uma provocação, houve uma discussão, isso é fato, a vítima perdeu totalmente o senso, até pela questão do álcool, e acabou cometendo essa besteira. Para o promotor do Ministério Público, José Humberto agiu com frieza ao ir atrás da vítima e cometeu o crime por motivo fútil. A denúncia do Ministério Público pede também para que o suspeito fique preso em regime fechado pelo crime de homicídio qualificado com motivo fútil. O julgamento terminou agora há pouco. De acordo com as informações, José Humberto Rodrigues foi condenado a 5 anos de prisão em regime semiaberto.
A gente muda de assunto, a situação continua crítica na estrada que dá acesso ao aterro sanitário e ao Ribeirão da Cota. Caminhões continuam pelo caminho e os estudantes continuam sem ter como frequentar as aulas. Segundo os moradores próximos ao Ribeirão da Cota, na estrada que dá acesso ao aterro sanitário em Patos de Minas, a prefeitura tem arrastado o barro e jogado mais terra na via, mas o trabalho não é eficiente. Tanto que uma carreta atolou bem próxima à ponte na manhã desta quarta-feira. Eles pedem socorro. Os estudantes perderam mais um dia de aula. O ônibus não consegue ir até as casas por conta dos atoleiros. É hora da análise da notícia. Ludmila Bahia comigo aqui, ela prometeu, né, na transição entre os programas que viria, e ela veio. Tudo bem, Ludmila? Boa noite. Boa noite, Odair. Boa noite a todos que acompanham agora o NTV News, a análise da notícia. Sim, estamos aqui para começar falando desse caso aí do Ribeirão da Cota, que virou uma verdadeira novela por conta das chuvas. Também o trabalho de recuperação da estrada tem sido prejudicado. Entretanto, a gente tem do outro lado os moradores próximos e que precisam transitar por ali, além de produtores rurais, trabalhadores, com total dificuldade de deslocamento. Tanto que os estudantes têm ficado sem aula, os produtores com dificuldade para escoar a produção e flagrando cenas como essa que a gente viu acontecendo pela manhã nesta quarta-feira. Conversando agora com os moradores, Odair, nos disseram que a prefeitura tem passado por lá, mas por hora, só de fato, tirando esse barro, essa lama da estrada, arrastando para o lado. E como não choveu, não teve uma chuva forte, só um chuvisco nesta quarta-feira, aí não tivemos problemas durante a tarde. Eles estão rezando para que São Pedro aí não mande chuva, para que novas cenas como que a gente viu essa manhã não volte a acontecer. Mas a gente sabe que a prefeitura terá muito trabalho para recuperar a zona rural. A gente sabe que desde o ano passado, antes mesmo dessa chuva histórica, os produtores rurais, os moradores já estavam cantando essa pedra de problemas na zona rural. Dificuldades para transitar, estradas em péssimas condições. Desde lá, os moradores estavam implorando, Quem acompanhou o jornalismo sabe muito bem, eles estavam implorando por socorro. Aí o prefeito municipal, Luiz Eduardo Falcão, disse que ficaria para esse ano de 2022, porque o orçamento já estava comprometido no ano passado, então colocou no orçamento desse ano para contratar empresas terceirizadas para então recuperar essas vias. Entretanto, não deu tempo, a gente teve uma chuva de fato forte, mas a gente sabe que o trabalho esse ano vai ser muito maior. A gente também sabe que essa questão das estradas rurais não é um problema que começou no ano passado, que começou no ano retrasado, é algo que já vem de muito tempo. E como passa um ano, vem outro e o serviço é mal feito, acontece isso quando vem aí uma precipitação com volume maior. Mas não dá para esperar mais um ano, não dá para esperar o mês que vem, porque esses moradores estão pedindo socorro. É muito fácil, sabe, Odair? A gente vê algumas críticas de algumas pessoas que estão na comodidade de casa, falar, é porque tá chovendo demais, nossa, que situação. Para jogar cascalho não precisa esperar. Para jogar enturo não precisa esperar, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro. E é muito fácil a gente que está aqui na zona urbana criticar quem está lá. Mas sai da zona de conforto, vai fazer uma visita para esses moradores, vai perguntar do que precisa, porque tem gente lá ilhada que não tem carro, que aguenta passar por essa estrada aí e está lá esperando o favor. Então essas pessoas podem até ajudar essas outras que estão pedindo, implorando por essa ajuda. Mas a gente acredita, torce para que esse serviço eficiente, porque o feito até o momento, só arrastar essa lama para o lado não adianta. Os moradores pedem cascalho, pedem até o asfaltamento desse trecho que é curto, porque sai ano, entra ano,
essa história aí, infelizmente. E o cascalhamento vem sendo pedido há muito tempo, né, Ludmila? É um pedido que a gente vem registrando aqui nos jornais da NTV há muito tempo. A gente teve aí períodos com chuva que não foram tão intensas como agora, então faz falta essa manutenção dessas vias neste momento em que as chuvas vieram e vieram realmente com muita intensidade, por um período prolongado. Daí esses impactos todos, inclusive com crianças sem poder ir para a escola, né? Por isso a pedra cantada lá no ano passado. Então era uma situação de previsão mesmo que poderia ocorrer, porque as estradas já estavam muito ruins com o período seco. Claro que se chovesse ia piorar ainda mais. Então, não era nenhuma previsão mirabolante, não precisava ser nenhum entendedor para já antever toda essa situação que, infelizmente, a gente vê todo esse caos agora. Então, a Prefeitura vai ter um trabalho muito maior do que se já tivesse começado no ano passado, mas justificou que não tinha orçamento para tal. Mas a gente sabe que esse ano há orçamento, mas talvez vai ter que ter ainda mais dinheiro em caixa, dada a situação dessas estradas. E são muitos impactos, né? Porque você tem aí, por exemplo, os caminhões de lixo não podendo, recolhe o lixo, mas não tem como depositar esse lixo no aterro sanitário. Nós temos problemas também na região do Areado, em outras regiões do município, e os esforços não conseguem concentrar em todas as áreas, tem que ser direcionados para essa ou aquela via, e aí vai virando realmente um caos para muitas comunidades que têm um acesso mais difícil, mais longe do meio urbano, que vão ficando à mercê, né? Vão ficando desleixadas justamente por essa falta de pessoal, né? Falta de força de mão de obra, por falta de servidores justamente para cumprir também em outros locais, por causa da quantidade de vias rurais que a gente tem com problemas neste momento, que foram se agravando com o período chuvoso, né? E às vezes é usado essa questão, tá chovendo, não tem como consertar. Mas vou dar um exemplo aqui, a comunidade de Basílios estava isolada. Veio a chuva forte, muito além do previsto, acabou levando a ponte. E aí muitos moradores daquela região ficaram ilhados. Mas mesmo nesse período instável, o que aconteceu? Os próprios produtores rurais que precisam daquela ponte tiraram dinheiro do bolso, cansaram de pedir, o socorro não veio do município, então eles tiraram dinheiro do bolso, mesmo com esse tempo desse jeito, e foram lá construir a ponte. Hoje não estão ilhados porque tomaram a iniciativa, mas não é todo mundo que tem dinheiro aí para fazer o serviço que é obrigação do município. Muito bem. Vamos fazer um rápido intervalo aqui na nossa análise da notícia e já a gente fala dos números da Covid, né? 265 novos casos foram confirmados em boletim. Ocupações de leitos mantêm redução na rede pública de saúde. E você vai ver que chuva provocou danos em estrutura de igreja na cidade de Lagoa Formosa. Agora a gente fala de saúde, né? O proprietário do antigo Hospital São Lucas, Sérgio Pial, confirmou hoje que se reuniu com gestores de uma fundação que deve firmar contrato para implantar um novo hospital, utilizando a estrutura da unidade de saúde que fechou as portas no ano passado. O médico empresário disse ainda que deve ser promovida aí uma parceria entre ele e uma fundação que tem sede em São Paulo. A data para assinatura de contrato ainda não foi divulgada, Ludmila. Pois é, a gente tem aí 4 meses já de fechamento dessa unidade hospitalar, depois de dado um prazo de 160 dias para o encerramento das atividades do Hospital São Lucas. Com o encerramento ficou incerto, de fato, o que seria naquela estrutura, se seria entregue para iniciativa privada, fazer daquilo ali um projeto de construção de moradias ou de locais para alugar para empresas, mas enfim a gente tem essa notícia que Patos pode ganhar aí um reforço ao atendimento à saúde e melhor, né, que esse atendimento esteja conveniado com o SUS para ampliar o atendimento à população, já que sempre a gente tem passado assim muitos apuros com a saúde pública em Patos de Minas, que é referência para dezenas de outros municípios. Então fica aí cerca de 700 mil pessoas tendo como Patos de Minas como referência e tendo mais uma unidade para atender a essa comunidade, a gente fica mais confortável, mais seguro, mas vamos ver aí qual que vai ser a evolução, porque por enquanto vamos ver se vai fechar. Então a gente espera com ansiedade para ver de fato o que vai acontecer com o futuro aí
do prédio onde já esteve em funcionamento o Hospital São Lucas, em Patos de Minas. Até porque a Patos depende, né, desse reforço na saúde. Se isso realmente vier a acontecer, o Sérgio Piel disse, inclusive, que é uma fundação que deve atender como particular, mas também com parte do serviço do SUS, como era o Hospital São Lucas. E a gente tem realmente, como você disse, dificuldades dessa situação, e a implantação de um novo hospital aqui seria realmente uma ajuda, até porque a Santa Casa não consegue absorver todas essas demandas, o hospital regional muito menos, e nós não temos um hospital municipal, né? Não temos, e a capacidade do regional sempre estrangulada, aquela ideia e o pedido reiterado para ampliação da estrutura do regional ainda não foi atendida pelo governo do estado de Minas Gerais. A gente sabe que a Santa Casa ainda vai demorar um pouco mais para atender em plena, com total capacidade, e aí o fechamento do São Lucas deixou uma lacuna e uma ausência para toda essa população que depende do atendimento público de saúde. Então, essa notícia aí, ela é acompanhada com muita expectativa. E tomara que chegue, sim, esse hospital que atenda a toda a comunidade e que, sobretudo, que atenda com qualidade. É o que se espera, né? Vamos continuar falando de saúde. A gente atualiza agora os dados da Covid-19 em Patos de Minas. Ludmila, o boletim epidemiológico desta quarta-feira mostra que 265 novos casos foram confirmados em comparação à informe anterior, né? Os casos ativos mantiveram queda e somam 609, que são doentes que se recuperam em casa. Ao todo, 11 pacientes estão internados, 6 deles em leitos clínicos e 5 em UTIs. De acordo com o boletim, não houve confirmação de óbitos. Quanto à ocupação de leitos públicos por pacientes com Covid, são 17,7% das UTIs e 0% das enfermarias, o que é uma boa notícia, né? Vamos analisar aí também na tela a ocupação total de leitos, incluindo os hospitais particulares. E aí, neste caso, são 12 pacientes em leitos clínicos e 11 em leitos de UTI. A gente continua verificando aquela redução já prevista dos casos, né, Ludmila? Pois é, Odair, essa é um bom momento. A gente espera que cada vez mais haja redução de ocupação de leitos, de pessoas positivadas para a Covid-19. Passamos aí muitos sufocos, muito sofrimento com relação a essa pandemia, e continua a divergência aí entre o boletim estadual com o municipal, porque no boletim estadual dá conta aí de mais 10 mortes confirmadas em Patos de Minas, 3 delas, inclusive, de terça para quarta-feira, informadas no boletim epidemiológico do estado desta quarta-feira. Mas vamos ver se haverá essa atualização aí também no boletim epidemiológico emitido pelo município de Patos de Minas. Mas uma situação geral em relação à pandemia, a gente vê aí um declínio acentuado em Patos de Minas, nas cidades da região, assim como de maneira geral em todo o país. A gente volta a falar com relação às chuvas, e em Lagoa Formosa, uma igreja sofreu danos em sua estrutura provocados pelas chuvas ocorridas esta semana. Segundo o pároco da igreja matriz de Nossa Senhora da Piedade, em Lagoa Formosa, os danos foram causados por causa das chuvas que caíram sobre Lagoa Formosa na semana passada. Na quarta-feira passada, houve à noite uma chuva muito forte aqui, deve ter chovido assim por volta de 150 milímetros em uma hora, e como aqui é cercado de árvores, derrubou assim muitas folhas, muitos galhos, e eu creio que a partir dessa chuva as calhas devem ter assim sujado bastante, como não houve tempo para limpar, porque chovendo direto de quarta para frente. Ontem à tarde voltou uma chuva forte e deu vazamento aqui, eu creio que seja no problema das calhas, né? Onde ocorreu assim o vazamento em algumas pilastras e veio a romper aqui três colunas, 3 pilastrinhas assim a respeito do gesso que são colocados. Como as pinturas são obras de arte, uma empresa deve ser chamada para fazer a recuperação das pilastras. Uma limpeza nas calhas também está programada para acontecer. O que perdeu foi essa questão dessa parte assim da beleza aquilo que foi feito com o gesso, né? Mas que é coisa que nós podemos recuperar logo, chamando novamente o gesseiro para recuperar assim essa parte e também reestruturar a questão as calhas. Curioso que Lagoa Formosa, a gente espera realmente que a igreja
faça essa reforma, né, nesse prédio e consiga realmente restaurar e deixar como era antes, até porque é histórico, né? Acaba sendo, as nossas igrejas em Minas são monumentos, acabam sendo monumentos históricos, uma vez que a gente tem muitas, né? Ainda bem. Agora, é curioso que Lagoa Formosa, a gente mostrando esse dano aí nessa igreja, mas Lagoa Formosa aparentemente pouco sofreu com os impactos das chuvas, até por ter uma estrutura já bem pronta, embora seja um município, vamos reconhecer, menor do que Patos de Minas, mas não sofreu tanto com esse período chuvoso, né? Olha, Daí, com relação às estradas rurais, a gente tem visto aí a Prefeitura de Lagoa Formosa, não só essa administração, como as passadas, também muito preocupadas com os produtores rurais, com os moradores. Então, a gente vê essa constância na recuperação das vias. É claro que tem trechos ali também que estão intransitáveis, se tornaram perigosos com toda essa chuvarada aí. Então, quando você tem uma retaguarda, quando você tem essa preocupação com a manutenção, mesmo com chuvas acima da média, porque lá em Lagoa Formosa também foi, Presidente Olegário, assim como toda a região do Alto Paranaíba e Noroeste, teve um volume muito maior do que o esperado, do que o já registrado para essa mesma época em anos anteriores. Mas quando você tem uma estrutura, uma manutenção, uma verificação, uma fiscalização maior, a tendência é de passar por períodos críticos em uma situação menos ruim do que a gente tem visto e enfrentado, infelizmente, aqui em Patos de Minas. O problema é que a gente não pode esperar que o morador do meio rural, que o produtor rural tenha que procurar a imprensa para conseguir ajuda para consertar a estrada que ele utiliza para escoar a produção, né? Não dá para esperar, porque quando procura a imprensa é o último caminho, uma vez que já procurou o município, já buscou ajuda e não conseguiu. Não dá para ficar esperando isso. As ações preventivas têm que ocorrer porque a chuva todo ano vem, graças a Deus, né? Ela vem, ela é necessária, é claro que com esse volume aí não traz benefício para ninguém, porque quando vem um volume grande em um curto espaço de tempo, a tendência é que provoque muitos estragos, caos para todo lado. Infelizmente, isso que a gente não quer ver, mas a gente quer sim ver chuva. É necessário às cidades e principalmente lá no campo, porque de lá é que a gente tem o alimento nosso de cada dia, que abençoado seja. E a gente deseja de fato aí um trabalho gigantesco numa força-tarefa para socorrer todos que precisam e muito nesse momento. E são muitos, né? São muitos. O NTV News vai ficando por aqui, análise terminando. Amanhã a gente se encontra novamente, Ludmila. Amanhã a gente se encontra com mais NTV News. Muito obrigada a todos pela companhia, pela audiência. Acompanhe sempre também a programação da NTV nas redes sociais, @NTV Patos de Minas. Lá no nosso site também você vê a programação, vê a reportagem que perdeu. Só ir lá no ntv.tv.br. Obrigada a todos, boa noite. Outras informações você acessa o portal patujá.com.br. Boa noite e até amanhã.